Então, estamos gravando, iniciando a nossa última aula do semestre. E hoje nós vamos, como eu já falei, nós vamos vencer a nossa ementa hoje. E nós vamos falar de um tema que está previsto na nossa ementa e que é sempre um tema bem polêmico e que hoje eu gostaria de fazer uma aula um pouco mais interativa com vocês e gostaria de ouvir a opinião dos senhores durante a exposição. Essa ADPF 186 vai ser o nosso objeto hoje de estudo e, como eu falei, ela está como parte da ementa do curso, então por isso nós vamos estudar ela em específico, tá? E essa ADPF, ela trata da questão das cotas raciais nas universidades públicas. Então, eu gostaria de fazer assim essa aula. Evidentemente, eu vou expor também as questões, né, decorrentes disso, mas eu gostaria que vocês também falassem as percepções de vocês. Não sei se alguém gostaria de começar a falar dessa temática. Alguém se sente à vontade para falar da questão das cotas raciais especificamente? Vamos lá, pessoal. Tema polêmico, né, professor? Pois é, bem polêmico, né? Mas, assim, o que vocês pensam? Antes da gente entrar lá no mérito da questão, do julgamento, né? Vocês acham que é certo, é errado? Depende? Alguém tem algum pensamento? Eu vejo assim, na atual situação, em virtude da discrepância entre o ensino, tá, público, privado, pessoas de baixa renda, pessoas com condições, hoje, infelizmente, se faz necessário alguma forma de apoio a certas classes, digamos assim, de alunos que não tiveram determinadas condições. Mas o meu ponto de vista é que o ideal seria que todo o ensino, desde o ensino fundamental, desde a base principal, fosse igual, né, tivesse um nível igualitário, para que todos chegassem à situação da universidade concorrendo de igual para igual, sem necessidade de cota. É isso que eu penso. Beleza. Eu acho que as cotas, na verdade, elas vieram para tentar equiparar uma situação histórica do Brasil, de exploração e tal. Então, as cotas elas vieram para minimizar essas diferenças socioeconômicas e raciais que sempre existiam no Brasil. Então, é uma situação histórica, por isso que veio as cotas. Beleza. Vamos lá, pessoal? Hoje a gente vai descobrir se o povo está aí ou se só aparece o nome aqui. Vamos lá, pessoal. Opinião pessoal. Como bem pontuou o Anselmo, a questão o ensino, ele é desigual, né? Então, o ensino do nosso público, não hoje, mas isso já vem de tempos, ele é bem inferior, vamos dizer assim, do que uma instituição privada, né? Então, aqueles que têm melhor condição sempre vão se sobrepor aos que vêm do ensino público, né? Com raras exceções. Então, é interessante ter essa cota para dar uma equilibrada, né? Eu sou a favor dessa cota. Beleza. Vamos lá, mais alguém? Gabriel. Gabriel, Felipe, estão aí? Sim, professor. O que você pensa?
Vamos lá, povo. Ninguém vai se manifestar contrário. Está todo mundo hoje politicamente correto hoje. Luciele, abra seu microfone e nos conte o que você pensa. Elisângela. Eu sou a favor também, professor. Concordo com o comentário do Davi. Eu acho que se houvesse realmente um equilíbrio nesse sentido da equiparação se não existisse tanta desigualdade, eu acredito que isso daí não deveria nem existir, as cotas não deveriam existir, mas como existe realmente essa desigualdade social, que é muito grande, é uma dívida social que nós temos, eu acredito que deve sim existir as cotas até perdurar esse desequilíbrio. Vamos lá, pessoal. Agora, uma coisa, né, professor, a gente concordo, né, até comentei já que eu também concordo com a cota, né, hoje, infelizmente, ela precisa, mas o que se percebe, pelo menos em reportagens, algumas coisas assim que nós acompanhamos, é que eu acho que existe ela não é de repente bem aplicada, não sei se é a questão de fiscalização ou a forma que ela é de repente distribuída pelas universidades, enfim, não posso julgar sem conhecer direito, mas é o que a gente sabe de situações. Agora, recentemente teve a questão daquela, parece que uma Miss, né, que entrou num curso, enfim, esses tempos eu vi também situações de pessoas de classe alta que estavam entrando em cotas de ensino público, enfim, existe aí a questão da forma como essa cota é aplicada, né, que daí é uma outra situação. Beleza. Gabriel está sem microfone. Felipe, quer falar, Felipe? Bom, eu quero sim. Tem alguns argumentos que mantêm até a ideia de cotas. De primeiro momento, deixo claro que não sou contra, mas um dos argumentos que justificam, que eu acho que não procede, né, é que supostamente uma pessoa alçaria ao conhecimento do ensino superior, gradaria, e assim que ela tivesse o ensino superior, o diploma, alcançaria algum cargo, seja público ou privado, e isso causaria um respeito na sociedade, né? Seria uma pessoa, então, afrodescendente, seria, por exemplo, um gerente de banco, seria um juiz, e que isso causaria um respeito por parte da sociedade como em si, né? Em toda, e também afastaria o preconceito racial. Não acredito que esse argumento seja válido. Recentemente eu perdi aqui a notícia, infelizmente, eu estava buscando nesse meio tempo, que um policial que era negro, ele foi vítima de racismo. Você veja ali na própria situação, a pessoa que era racista, ela cometeu um ato de racista com alguém que tem todo o poder de prendê-la de imediato, e foi o que aconteceu. A pessoa se lascou, ela era uma mulher, não lembro aqui, acho que era Minas Gerais, tentei achar a notícia, não consegui. E essa posição de autoridade não impediu que o ato racista acontecesse. Pela notícia, a mulher realmente ofendeu, a pessoa foi clara, né? Tinha prova de tudo ali. Foi um comentário que não era, digamos assim, que desse para interpretar que era racista. Não, ela foi claramente racista contra esse policial militar. Então, veja que tem também esse detalhe, né? Como alguns já citaram, até o Anselmo muito bem colocou, há um desequilíbrio, há uma necessidade de cotas. Vejo hoje, por exemplo, que muitas pessoas frequentam universidade pública podendo pagar por uma particular, são pessoas assim que têm um alto poder aquisitivo e, enfim, não sei até que ponto que é justo, mesmo que ela entre sem cota, frequentar uma universidade pública sem pagar, né? Sem ter essa porcentagem. E você veja, às vezes tem duas pessoas competindo ali, estão estudando juntas, uma universidade pública. Uma que muitas vezes trabalha manhã e tarde.
para manter o custo que ela tem com a universidade, que apesar da universidade ser pública, não quer dizer que a pessoa não tenha gasto com ela, seja com transporte, seja com material, custo de vida, que às vezes você tem que se deslocar para outra cidade. Então, ainda tem uma situação desigual, né? Se tem ali uma universidade pública que ela intenta dar uma oportunidade a todos, entretanto, tem alguém ali que podia, vamos sendo bem franco, podia não estar ali, deixando alguém que realmente precisa, porque o fato é que o vestibular ele filtra muitas das pessoas que não têm disposição para ficar estudando manhã e tarde para passar numa vaga pública. Muitas vezes a pessoa de menor potencial aquisitivo, ela tem que trabalhar manhã e tarde, estudar à noite para tentar passar numa vaga pública, enquanto tem outros que só ficam manhã e tarde só para estudar, tem de tudo, tem todo o recurso, tem toda a estrutura financeira, tem toda a estrutura familiar para alçar essa vaga. Então, eu acho que essa ponderação, talvez o detalhe não seja só meramente raça, né? Até o termo raça cai, cota racial. Mas talvez hoje, acredito que o filtro poderia ser aprimorado. Entende? Não, por exemplo, até um tempo questionavam se devia existir a cota para pessoa de escola pública, mas é evidente que quem estuda em escola pública, de longe, tem uma qualidade de ensino de uma particular. Então tem um desequilíbrio aí. Tem pessoas que têm vontade de alçar voo no ensino superior, mas não conseguem por questão estrutural, questão social. Às vezes a cidade que a pessoa habita não tem ensino superior e a cidade mais próxima é muito distante. Então tem uma série de fatores que não dá para ser tão simplista e reduzir algo só, não, eu quero cota para essa pessoa. Até porque cota racial depende muito, acho que, da instituição. Não fiz uma pesquisa, confesso que não fiz uma pesquisa aprofundada. Mas, assim, tem pessoas que podem se enquadrar na cota racial, entretanto, ter um financeiro bem melhor do que aquelas que não se enquadram na cota. Não estou falando que isso é regra, não estou falando que isso é maioria, só estou falando que pode existir e existe, porque eu já conheci um fera, infelizmente não posso citar o nome, né? Mas acredito que seja isso, professor. Tem que fazer talvez uma análise mais assertiva, né? Tem as cotas, em resumo, são necessárias, há um desequilíbrio, há muitas pessoas que podem muito e outras que podem muito pouco, mas acredito que tenha que ser talvez revista, repensado, algo assim. Beleza. Luciele. Vamos lá. Camila, Luciele, Natália, Letícia, estão aí? Estamos. Quer acrescentar algo? Eu acho que o que eu poderia falar já foi falado pelo Anselmo, pelo Davi. Fiquei meio sem poder acrescentar algo, porque eu disponho do mesmo posicionamento que eles. Beleza. Gustavo? Agora. Professor. Oi. Faz horas que eu estou tentando falar, agora que eu descobri que meu telefone está com problema e não está liberando meu microfone. É Elisângela, estou falando do Tá. nome do Davi. Eu estou vendo aqui. Está aparecendo Davi mesmo. Pode falar. Então, assim, ó, eu vejo que deveria existir aí, não cotas raciais, talvez não com esse nome, mas talvez assim para uma faixa econômica, né? Porque, como já foi mencionado aí, tem muitas pessoas que tiveram oportunidades, mesmo sendo de outras etnias, de estudar em colégios bons, e quando elas fazem a inscrição para o vestibular, e se elas se inscrevem como entram nas cotas raciais, elas vão ter êxito mais do que da mesma etnia do que a dela e que não tem a mesma condição financeira do que a dela. Então, a desigualdade financeira está, da mesma forma ela está ocorrendo, ela está acontecendo, né? Então, eu vejo sim que deveria ser feito um trabalho pelas faculdades públicas, pelas universidades públicas,
com uma equipe multidisciplinar avaliando esta questão, a questão financeira e econômica, porque está havendo uma inversão nessa parte. As pessoas menos favorecidas estão indo para faculdades particulares, porque não conseguem passar numa pública. E os que tiveram bons estudos, que tiveram condições financeiras de estudar em bons colégios, elas vão para uma faculdade pública e saem de lá, por exemplo, um curso de medicina. Elas saem de lá, montam estudaram a vida inteira num colégio que é pago por nós, né, pelo povo, pela comunidade em geral, porque nós estamos pagando. É pública só porque você não paga uma mensalidade, mas alguém custeia toda o andamento dela, né, que somos nós. Então, eles se formam, nós pagamos os estudos deles e vão para os seus consultórios particulares. E qual que é a contribuição disso para a população de uma forma geral? Nenhuma. Né? Então, assim, eu vejo que se for para existir cotas raciais, então todos os grupos de preconceito e tudo mais também têm direito a isso, né? Então, eu vejo que é importante você dar esse amparato, assim, de fornecer possibilidades de estudos, né, em faculdades, em universidades, mas para o menos favorecido. Eu acredito que uma questão de raça não quer dizer que você é menos inteligente ou mais inteligente. Eu acredito que tem que ser uma questão de oportunidade. Beleza. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho da DPF 186, depois a gente retorna aqui o debate, só para vocês terem noção do que foi discutido. Então, essa DPF, ela foi proposta lá por um partido político, né? Na verdade, foi o Partido Democratas, e ele questionou justamente o sistema de reserva de vagas com base no critério étnico-racial, né, as famosas cotas, no processo de seleção para o ingresso na instituição pública de ensino superior, no caso, a Universidade de Brasília, a UNB, tá? E o Partido Democratas, ele entrou na época, lá, em 2012, alegando que estaria o sistema de cotas ferindo vários princípios constitucionais, igualdade, enfim. Aí o que ocorre? Teve lá o julgamento do plenário, tá? Então, o STF, ele foi no sentido de que, né, julgou que as cotas a política de cotas é algo constitucional, tá? Para seleção no vestibular, né, da UNB, que é uma universidade federal, né, Universidade de Brasília, e isso foi votado por unanimidade, né, na situação, né, só na época o Dias Toffoli se julgou impedido de votar, mas os outros 10 ministros votaram no sentido de que essa DPF do Partido Democratas, né, ela foi julgada improcedente. Então, para a formação da época lá a formação dos ministros, decidiram que as cotas raciais são constitucionais. Tá? Então, eu vou rapidamente expor alguns pensamentos dos ministros da época, para que vocês tenham noção de como foi esse julgamento. Tá? Quem tiver tempo, futuramente quiser ver, é bem interessante. Tem todo o pleno, tem todos os vídeos das sessões estão no YouTube. O relator da ação foi o ministro Ricardo Lewandowski. Lógico, ele se posicionou a favor, né, da famosa política de ação afirmativa, dizendo que a ideia da UNB é estabelecer um ambiente acadêmico plural e diversificado, e tem o objetivo de superar distorções sociais historicamente consolidadas. Além disso, segundo ele,
os meios empregados e os fins perseguidos pela UNB são marcados pela proporcionalidade, razoabilidade, e as políticas são transitórias, com a revisão periódica de resultados. Aí eu destaquei aqui do voto do ministro, ele diz que, no caso da Universidade de Brasília, a reserva de 20% de suas vagas para estudantes negros é de um pequeno número delas para índios de todos os estados brasileiros pelo prazo de 10 anos, constitui, ao meu ver, providência adequada e proporcional ao atingimento dos mencionados desideratos. A política de ação afirmativa adotada pela Universidade de Brasília não se mostra desproporcional ou irrazoável, afigurando-se também sob esse ângulo compatível com os valores e princípios da Constituição, afirmou o ministro Lewandowski. Então, na época, 20% das vagas de todos os cursos, né, eram ofertados para negros, e algumas vagas especiais para índios. Interessante esse argumento aqui, que ninguém comentou, né, a ideia de tornar o ambiente acadêmico plural e diversificado. E a gente pode notar isso, né, mesmo no ambiente da universidade particular, né, no ambiente de vocês, a gente percebe que a quantidade de pessoas negras, pardas, é muito reduzida, né? Então, assim, não dá para a gente dizer que a escravidão ela não deixou exclusões sociais, né? Realmente, né? Que geralmente estão ligadas a pessoas como classificam, né, como pardas, negras, enfim. É evidente também o argumento lá do Felipe, que existem pessoas, né, de pele negra e que têm uma condição social muito boa, né? Mas aqui a questão, eles não quiseram ficar na questão da cota social. Então, eles quiseram realmente verificar a questão da inclusão, né? Então, a ideia deles aqui, eu vou ler os outros votos, vocês vão perceber que a ideia deles é que eles consigam inserir pessoas negras na sociedade, né? E isso não tem como acontecer, no entendimento deles, sem ter esse, de certa forma, benefício das cotas, tá? A questão que o partido, o Democratas, ele alegou, na verdade, quando ele ingressou com essa ADPF 186, ele alegou que a política de cotas adotada na UNB feriria vários preceitos fundamentais da Constituição, como da dignidade da pessoa humana, de repúdio ao racismo e da igualdade, entre outros, além de dispositivos que estabelecem o direito universal à educação. Então, a ideia do Democratas era meio que afastar a questão das cotas, né? Eles estavam mais com essa ideia da questão social mesmo. E só que assim, quando a gente vai ver a questão de igualdade, nós temos aquele problema da igualdade material e igualdade formal, né? Então, na verdade, se você não der um tratamento desigual, né, você não consegue igualar certas pessoas, né? Porque a condição socioeconômica e de acesso, ela é inevitavelmente diferente de uma pessoa para outra. Seguindo, né, a votação, o ministro Luiz Fux sustentou que a Constituição Federal impõe uma reparação de danos pretéritos do país em relação aos negros, com base no artigo 3º, inciso 1 da Constituição, que preconiza, entre os objetivos fundamentais da República, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Para ele, a instituição de cotas raciais dá cumprimento ao dever constitucional que atribui ao Estado a responsabilidade com a educação
assegurando acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, o ministro Luiz Fux foi nesse sentido de resgate histórico, né? Aí vem sempre aquela polêmica e tal, aí as pessoas que são contra vão dizer que elas não escravizaram ninguém, que isso não tem nada a ver com elas, mas esse é um argumento simplista demais, né, pessoal? Evidentemente que a nossa geração não escravizou ninguém, tá? Isso, a gente nem tem que entrar nisso, isso daí é um discurso muito pequeno, né? O que nós precisamos é reduzir as desigualdades. E como que você vai reduzir as desigualdades se você não criar as cotas? Como que você vai ver uma pessoa negra e que seja pobre financeiramente cursando medicina numa universidade pública? Como bem colocou um dos acadêmicos, a concorrência, né? Parece que seria inacessível, né? A concorrência desleal, né, professor? Sim, exatamente. Então, assim, as cotas têm a sua importância. E a ideia aqui, quando a gente aprofunda no julgamento dessa DPF, vocês vão perceber que as cotas elas não são eternas. Então, elas não. O próprio Supremo aqui vai ter outros votos. Eles dizem que as cotas devem existir por um período, mas não para sempre. Ou seja, daqui a alguns anos, sei lá, daqui a 50 anos, se tiver a percepção, né, que o negro está conseguindo entrar, que o índio está tendo acesso, enfim, a tendência das cotas elas serão reduzidas, né, ou até extintas, porque o objetivo da pluralidade e da inserção já teria sido atingido. A ministra Rosa Weber fala que adentrar no mundo das relações sociais e corrigir desigualdade concreta para que a igualdade formal volte a ter o seu papel benéfico. Tá? Ela fala ainda que o sistema de cotas raciais nas universidades tem conseguido ampliar o contingente de negros em seus quadros, aumentando a representatividade social no ambiente universitário, que acaba se tornando mais plural e democrático. Então, assim, tem um livro até que eu li agora no mestrado, chamado Justiça, e lá, né, o autor ele é um professor da Universidade de Harvard, e ele coloca o mesmo problema, né, que das cotas nos Estados Unidos, né? Mas a ideia realmente é que se possibilite, né, essa inclusão e essa diversidade na universidade. Porque lá no sistema universitário deles, eles não ficam com esse discurso de meritocracia, né? Tanto é que eles não têm vestibular, né? Então, a seleção deles não é as melhores notas, né? Eles têm um sistema que eles querem saber o que, na verdade, você, candidato a ingressar na universidade, tem a oferecer a mais para a faculdade. Não é somente, você tem a melhor nota, você está dentro. Não, o que você vai fazer? Então, eles têm todo um sistema do que você acrescenta naquele grupo social, né? É bem interessante. Depois eu posso até passar bem certinho o nome do livro para vocês. Então, tem aspectos muito interessantes que são defendidos lá, né? A ministra Carmen Lúcia, ela também vota, né? Ela fala que as ações afirmativas não são a melhor opção, mas são uma etapa. O melhor seria que todos fossem iguais e livres, apontou, salientando que as políticas compensatórias devem ser acompanhadas de outras medidas para não reforçar o preconceito. Ela frisou ainda que ações afirmativas fazem parte da responsabilidade social estatal para que se cumpra o princípio da igualdade. Concordou com o relator também
o ministro Joaquim Barbosa, né, que foi, na verdade, o primeiro negro a ser ministro do Supremo, né? Na época ele ainda era ministro do Supremo. Ele comentou que o Lewandowski já tinha esgotado o tema ao ser relator. Ressaltou, porém, que não se deve perder de vista o fato de que a história universal não registra na era contemporânea nenhum exemplo de nação que tenha se erguido de uma condição periférica à condição de potência econômica e política digna de respeito na cena política internacional, mantendo no plano doméstico uma política de exclusão em relação à parcela expressiva da população. Então, aqui, o Joaquim Barbosa, ele aprofunda também, ele falando, né, que a política de cotas nos Estados Unidos existe há mais de 50 anos lá. E, ao contrário do que falam, se não me engano, só no Texas ou Califórnia, que foi já voltar atrás e extinguir as cotas. E ele fala que o reflexo das cotas foi tão importante nos Estados Unidos que, inclusive, o Barack Obama, né, foi o primeiro presidente negro, né? Então ele fala que lá funcionou muito bem nos Estados Unidos. E ele defende, né, essa aplicação de cotas no Brasil também, para ter esse pluralismo. Na votação ainda se posicionou César Peluso. Ele fala que é um fato histórico, incontroverso, o déficit educacional e cultural dos negros, várias barreiras institucionais do acesso. Ele conclui que existe um dever não apenas ético, mas também jurídico da sociedade e do Estado perante tamanha desigualdade, à luz dos objetivos fundamentais da Constituição e da República. Ele fala em sociedade solidária, erradicação da situação de marginalidade e desigualdade, além da promoção do bem de todos, sem preconceito de cor. Bom, deixa eu ver aqui. Ainda votou o ministro Gilmar Mendes, reconheceu as ações afirmativas como forma de aplicação do princípio da igualdade, destacou em seu voto que o reduzido número de negros nas universidades é resultado de um processo histórico decorrente do modelo escravocrata de desenvolvimento e da baixa qualidade da escola pública, somada à dificuldade quase lotérica de acesso à universidade por meio do vestibular. Então, muito poucas vagas para muitos concorrentes. Por isso, o critério exclusivamente racial pode, a seu ver, resultar em situações indesejáveis, como permitir que negros de boa condição socioeconômica e de estudo se beneficiem das cotas. Então, isso aqui, ó, a percepção do Gilmar Mendes aí, né, foi a mesma aí que acho que o Felipe comentou, né, que, infelizmente, o sistema de cotas, apesar do Gilmar Mendes defender aqui, ele faz esse alerta, né, porque se pensa num mecanismo para que não seja um negro rico, né, que tem condição de pagar uma faculdade, que vá, no final, conseguir a vaga daquele negro de condição socioeconômica ruim, né? Então, isso não teria sentido, né? Porque a cota é para você incluir a pessoa, mas também pensando na condição econômica, né? Então, volta aqui aquela questão, inclusive, que é sempre, volta e meia discutido, né? Que mesmo a pessoa que entra na universidade pública, se ela tem uma condição econômica favorável, ela deveria pagar, né, algum tipo de mensalidade e não simplesmente ela estudar, né? Como a Elisângela bem falou, né? Ninguém estuda de graça, né? Alguém está sempre pagando por esse ensino. Bom, daí nós temos aqui na sequência o voto do ministro Marco Aurélio. Pessoal, eu vou pausar aqui e vou mandar um novo link, tá? Daqui um minutinho já voltamos aí. Tome uma água aí e a gente já retorna aí. Daí a gente volta para o debate. Obrigado.